Olá! Muitas vezes a pergunta surge sobre por que projetos são escolhidos dentro das empresas e outros são rechaçados. Por que alguns projetos são escolhidos para serem implementados e outros simplesmente não são nem apostados por parte da organização ou por parte da alta cúpula. Bom, a explicação é muito simples e ela se encontra exatamente nesse slide. Tudo tem a ver com a orientação, alinhamento estratégico do projeto ou não alinhamento estratégico do projeto. Como nós já sabemos, a estratégia da organização é definida num dado ano fiscal, na entrada de um exercício, e toda essa estratégia vai cascatear-se por toda a pirâmide da empresa. Todos os departamentos vão entender essa estratégia e vão ter que cumprir através de seus projetos. É óbvio que projetos ou ideias de projetos que não se alinham ao que a empresa quer entender ou quer entregar nesse ano, eles não vão ter muita chance de ser implementados, de haver aposta neles naquele exercício. Aqui é um exemplo exatamente diagramado do que a gente está falando. Os objetivos estratégicos são devidamente identificados e categorizados em função dos projetos propostos. Os vários departamentos têm todo o interesse de ter seus projetos aceitos pela alta administração. Mas nem sempre isso acontece, por motivos até financeiros, mas também por motivos de não alinhamento estratégico. Mas uma vez que o seu projeto, do seu departamento X ou do seu departamento Y, seja aceito na primeira seleção da alta cúpula da empresa, haverá outros filtros, outros anteparos pelos quais passará o seu projeto, até ele realmente ser apostado, receber o go, receber o ok, pode ser implementado aquele projeto. A gente tem que entender nesse processo que se chama processo de seleção, que uma vez que tenham sido entregues as ideias dos vários departamentos, elas passarão por inúmeros crivos por parte da organização, especialmente pela parte da alta administração da companhia. A gente está falando aí do conselho de acionistas, a gente está falando de autodiretores. Esses projetos ou ideias de projetos passarão pelos anteparos, que a gente pode colocar como anteparos financeiros, se esse projeto vai ter retorno sobre o investimento, se ele vai se pagar, quando ele vai se pagar, se ele vai ter algum benefício ecológico, sociocultural. A gente pode chamar esse aqui de projeto alinhado com a estratégia e assim sucessivamente. É importante a gente entender que de praticamente 100 ideias que aparecem para esses autoadministradores ou autodiretores definir ou aceitar, apenas 10, 20% que de fato são transformadas, são realmente transformadas em projetos, ou seja, são implementadas efetivamente. Essa lógica toda se chama seleção de projetos. É importante a gente levantar aqui os motivos pelos quais alguns projetos são rejeitados. É normal que isso aconteça. Primeiro, já sabemos, porque simplesmente não foram devidamente alinhados à estratégia. Às vezes as ideias são até boas, mas elas não estavam alinhadas ao momento, ao timing institucional. Outro grande motivo para as rejeições é até a aposta financeira. Existem projetos ou ideias de projetos que são muito avançadas, muito arrojadas e a empresa em questão pode estar num momento muito conservador e, portanto, o projeto acaba sendo rechaçado, fica para ano que vem, as pessoas submetem de novo e talvez tentarão com que ele seja implementado, mas nesse momento ele acaba sendo rejeitado. Há todos os projetos ou ideias de projetos que vão passando por esses anteparos, por esses critérios, as coisas vão começando a se tornar mais favoráveis e finalmente ele chega ao final implementado, ele passa a ser apostado por parte da organização. Essa é a história de seleção de projetos nas empresas.